Graça e paz, Deus abençoe você, onde você estiver. Nós estamos hoje em mais um Com Fé e eu gostaria de fazer hoje a segunda parte do conteúdo que eu fiz essa semana, Máscaras 2. E nesse assunto, quando eu me propus a falar sobre ele, eu fui levado pelo meu espírito a me lembrar de uma expressão que acontece no Novo Testamento, uma palavra grega, melhor dizendo, uma palavra alelo. Essa palavra, ela descreve um mover, um movimento, um mover do Espírito Santo muito forte que acontece no Novo Testamento. Prova disso é que essa palavra, ela se repete 100 vezes em todo o Novo Testamento. Essa palavra, ela é traduzida em português por uma frase, uma expressão, uns aos outros ou uns para com os outros. E esse é um mover do Espírito Santo muito forte no Novo Testamento. Ele se inicia com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é quem usa essa palavra com muita propriedade e então essa palavra, esse mover que acontece no Novo Testamento me chamou a atenção, sempre me chamou a atenção, porque ele pensa nas responsabilidades, nas obrigações, nos deveres que temos para com o coletivo, para com a comunidade no qual estamos inseridos. É um mover que pensa no bem-estar coletivo, no bem-estar do próximo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, então, ele começa a se mover lá em João, no capítulo 13, dizendo assim: olha, um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E a partir desse pontapé inicial de Jesus, então todos os apóstolos, os escritores do Novo Testamento vão trazer diversos deveres, diversas obrigações, diversas coisas que devemos fazer uns aos outros ou uns para com os outros. E então eu posso citar para você aqui alguns versículos que eu separei que vão nos dar a noção desse mover que o Espírito Santo nos leva em todo o Novo Testamento. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 10, o autor diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Gálatas, no capítulo 5, diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros. Sirvam uns aos outros, mediante o amor. Efésios 4. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Colossenses capítulo 3. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. 1 João capítulo 1. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Romanos capítulo 12. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Agora que vocês purificaram a vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. E finalmente, 1 Pedro capítulo 5, por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros. Percebe?
Então o amor, os mandamentos, a lei, o Novo Testamento, ele nos leva a esse movimento de uns para com os outros. Isso é importante para o bem-estar coletivo. A Bíblia quer nos levar, quer levantar o nosso olhar para além do nosso umbigo, para enxergar o nosso irmão. Sendo assim, eu concito você que cuidemos uns dos outros, que sirvamos uns aos outros, que ensinemos uns aos outros, que nos dediquemos uns aos outros, que nós nos exortemos uns aos outros, aconselhemos uns aos outros, cuidemos uns dos outros, usemos máscaras uns aos outros. Isso é santo, isso é divino, isso é de Deus. Que Deus abençoe você. Vamos viver nesse movimento, cuidando uns dos outros, porque assim nós estaremos fazendo a vontade do Pai. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que a sua fé te leve a esse movimento de uns para com os outros. Em nome de Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.